Você me lembrou de uma história aqui, cara, sobre ficar rico. Eu acho que quem fica rico é a casa. A casa sempre vence. O jogador, ele sempre perde. O jogador sempre se dá mal. Ou melhor, poucas vezes o jogador ganha. Eu tô lembrando de uma história que a gente passou esse ano passado, se eu não me engano. Foi ano passado, foi em 2021, não foi? Acho que foi de janeiro de 2021. Você ouviu a história do que aconteceu com a GameStop? Sim, sim. Mas, cara, tem coisas que pouca gente sabe nessa história. Então, olha só. A GameStop é uma empresa que eu sempre fui super fã. Eu sou nerd pra caramba, não é? E ela tava indo muito mal das pernas. Então, você entrava nas lojas da GameStop e ela tava sempre vazia, sem nada, não tinha jogo e tava tudo caindo, vendendo cada vez menos cliente. As ações começaram a cair. Só que dá pra você ganhar dinheiro apostando que algo vai subir ou apostando que algo vai cair. Só que qual que é a lógica? Se você aposta que algo vai subir, se você paga R$10 e isso daqui vira zero, você perdeu quanto? Você perdeu R$10. Se você aposta que isso aqui vai cair e R$10 sobe para 100, você perdeu quanto? Você perdeu mais do que você tinha. Você perdeu 90 e você apostou 10, não é? Então no mercado financeiro é muito comum você fazer operações vendidas. E aí tinha um monte de investidores gigantescos nos Estados Unidos. E olha que interessante. E eles começaram a apostar que a GameStop ia quebrar. Começaram a entrar vendidos lá na ação e tudo mais. E aí era muito óbvio que isso acontecia. Os números estavam horríveis, o mercado estava mudando, ninguém mais queria entrar na loja para comprar, só eu e você, talvez, que queria ver as coisinhas que tinha mais lá. E aí juntou uma galera num fórum, que era o Reddit, e os caras começaram a falar, olha quanta gente está vendida nesse negócio. Vamos começar a comprar? Ah, vamos. Aí o pessoal começou a comprar, tipo $2 assim. Começou a comprar, subiu $3, $4, $5. Cara, você vai de 2 para $4, você já perdeu 50%. Você já perdeu muito. Se você apostou 2, cara, você já perdeu muito se virou 4. Aí $4, $5, $6, aí o pessoal começou a se juntar no fórum. Galera, vamos comprar todo mundo e tal. Aí com $7, $8, $9, $10, começou a subir $11, $12, $13, $20. Cara, e os fundos tinham entrado vendido lá $2, $3, assim. E de repente já tinha multiplicado isso daqui por 10. Cara, aí começou a entrar uma loucura. E aí o pessoal começou a bater no peito, ficar muito corajoso. E aí começou, cara, a gente que é o hedge fund agora, a gente que é o fundo no mercado, a gente que é Wall Street e tal. E aí começou a trazer muita gente. Porque começou a ficar muito famoso isso. Aí todo mundo começou a comprar. $20, $30, $40, $60, não sei o que lá, $100. Cara, tipo, tava $2. Os caras que estavam vendidos, estavam já preocupados porque, cara, eles iam quebrar. E aí começou a noticiar, saiu no noticiário, notícias. Cara, os hedge funds, que são os fundos que cuidam dessa grana, os fundos de pensão, estão muito vendidos e já subiu de $2 para $100, eles vão quebrar. Aí começou $110 e não sei o que lá. Aí um grande empreendedor comprou ações de GameStop lá, tinha comprado quase 10% das ações. Aí começaram, cara, esse cara comprou as ações, vai subir mais. $120, $130, $150. Os caras tinham vendido a $2, $3. Os caras estavam desesperados. Aí começou a virar grande mídia, cara. Aí veio televisão, aí veio jornal, aí veio não sei o que lá. Aí perto de $200, o Elon Musk postou GameStonk. Alguma coisa assim. E aí, cara, começou a subir mais. $200, $250, $300, $350, Porra, chegou $400. Pra caceta. Aí, cara, $500. Cara, mais de $500. Cara, tava $2. Se eu não me engano, chegou a bater $1 em um momento. De $1 para $500 quase. Posso estar errado nos números, é mais ou menos isso, tá? Ou seja, tinha fundo que tava vendido desde lá de baixo. O fundo tava quebrando aqui. Aí o que aconteceu? De repente, da noite pro dia. E aí começou a sair notícia. Os fundos vão quebrar. Se os fundos quebrarem, eles estão alavancados. Vai quebrar tudo efeito em cascata. O mercado inteiro vai quebrar. Aí o que aconteceu? No outro dia foi todo... E nisso, cara, a galera se animando, chamando os amigos pra comprar, e todo mundo ganhando dinheiro, ficando rico pra caramba. Todas aquelas caras que nem sabiam o que estavam fazendo, estavam todo mundo ficando rico. Uhul! A gente é Wall Street. Aí eles acordaram um belo dia, entraram na corretora e não tinha o botão comprar, cara. Só tinha o botão vender. Você imagina você entrar hoje na sua corretora e só ter o botão vender. Você fala, quê? Não tem o botão comprar? E aí começou um pânico. Caraca, o que tá acontecendo? O que estão fazendo com a gente? A corretora tá nos enganando e tal. Aí as ações caíram para tipo $100, assim. Caíram, não sei, 80%, talvez, 70%. Caíram pra caramba. E aí nisso, cara, um monte de gente tinha comprado lá, cara, a $500 e tudo mais, e perdeu grana. E os fundos que estavam vendidos desde $2, $3, estavam quebrando. Então teve muito fundo, cara, ali quase quebrando, né? Tinha analista indo pro saco. E foi um sacode no mercado financeiro.
E aí, aquelas pessoas que estavam no fórum falavam assim, ó, cara, vamos quebrar esses fundos porque eles ferraram a gente em 2008, né, na crise subprime, então vamos todo mundo comprar, vamos todo mundo ficar rico, uhul, a gente é melhor que eles e tal. Começou essa loucura. Aí o que aconteceu? Aí descobriu-se que quem fazia parte de algumas operações, vou tentar não complicar, mas quem fazia parte de algumas operações dessa corretora era um grupo que era dono de quem estava vendido. Então fala, pô, então os caras estão vendidos e aí eles bloquearam a gente de comprar. Meu, os caras estão bolando um rolo aqui no mercado. E aí começou uma teoria da conspiração muito louca. Qual que é a conclusão disso para mim? Por que eu contei essa história? Porque no final das contas, estavam os caras no fórum falando, vamos quebrar esses caras, vamos destruir esses fundos, a gente quer Wall Street, a gente quer o mercado financeiro e tal. Mas de quem era o dinheiro que estava dentro desses fundos, cara? O dinheiro que estava sendo gerido por esses grandes fundos era o dinheiro que eram os fundos de pensão dos professores, dos caras que trabalham, dos trabalhadores. Então, no final das contas, eram os fundos de pensão dos caras que estavam querendo que eles quebrassem. Então, no final das contas, cara, você tem um plot twist aqui, que no final das contas estava todo mundo querendo quebrar e ferrar o outro, e no final das contas era o próprio dinheiro deles, da família e dos fundos de pensão que estavam lá. Ou seja, no final das contas, cara, não dá pra gente querer jogar um jogo com regra diferente, velho. Não dá pra gente querer jogar um jogo de gente grande, porque a regra é diferente, a informação é diferente, o acesso é diferente, o conhecimento é diferente. Então, por isso que eu digo, cara, a casa sempre ganha. Você precisa virar a casa se você quiser enriquecer, se você quiser ganhar mais dinheiro. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor. Porque a casa é o cassino. Cara, o jogador nunca ganha no cassino, né? A maior chance de você ganhar dinheiro no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho, e você tem o 0 e o 00, que são verdes, né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. É algo entre 46% e 48% de chance, eu não sei direito. Então, a sua maior chance de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então, para você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor, né? Então, o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades. Entendeu? É um jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você está jogando com as probabilidades contra você. E você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai. Quando que tu entendeu isso? Em 2013, 2014, talvez. E como é que tu fez para virar a casa? Eu passei a deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira de clientes diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Tá. Não é? Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você, tá? Então quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, né? Aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos essa probabilidade a seu favor. Então quando eu comecei a empreender, né, eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço e comecei a criar mecanismos e modelos, né, que iriam jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, se eu tinha 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas do meu time encontrarem um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Eu preciso manter um custo baixo, ter fontes de aquisição diferentes. Tu sabia disso na época ou tu analisou como tu fez e, pô, até que eu fui na cagada certinho? Cara, foi uma mistura dos dois. Não foi na cagada, eu sabia que essa era a direção, né? Mas óbvio que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros,
né? Então, o que mudou a minha vida com certeza foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque, para pra pensar, ler é colocar as probabilidades ao seu favor, cara. Então, você acha que você vai viver até quantos anos? Eu quero viver mais uns 20, pelo menos, 30, vai. Pô, sério, só isso, velho? Não, pelo menos. Você acha que você vai ver o quê? Você vai morrer com 60, 70 anos? Uns 70, acho que tá bom. Você pretende escrever um livro na sua vida? Eu já pensei nisso algumas vezes, mas não sei. Não sei a resposta pra isso. Fala alguém que você admira. Silvio Santos, Elon Musk. Todos eles têm livros. Todos os caras que eu admiro têm livro. Tem livro, né? Beleza. E aí, cara, o cara ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai trazer probabilidade a seu favor. Então, se você lê a história do Elon Musk, verdade. Se você lê livro e você lê a história do Silvio Santos, você lê a história de seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então, você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou. Não é? Então, eu conheci Deus por causa de um livro. Não é? Eu descobri o que era equity através de um livro. Eu aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro. Então, algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros. Então, assim, a nossa vida é um jogo de probabilidades, cara. Eu não posso andar sem cinto no banco de trás. Preciso reduzir meu risco da ruína, preciso reduzir meu risco de morte, né? Eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Cara, tem banco aí que talvez quebre, porque se alavancou, não porque era um banco ruim, né? Você precisa trazer probabilidade a seu favor. A vida ela é um jogo de probabilidades, cara. E, pô, acreditar em Deus é melhorar essas probabilidades também, não é? Lógico, pô. Se você morrer, você chegar lá e descobrir que não existe Deus, tanto faz, né? Você nem tá lá mais. Se você descobrir que existe Deus, pô, que bom, né? Acreditar que Deus existia, né? É uma probabilidade. E é até lógico e racional, talvez, acreditar que algo maior pelo menos exista. Eu acredito que Deus existe. Tem gente que acredita... Em que proporção se tornar um cara mais cristão ou mais religioso? Eu não sei como é que tu definiria isso. Mas em que proporção tu acha que isso realmente mudou a tua vida? Completamente. Em mais do que 100%. Que isso, cara? Em tudo. Em absolutamente tudo. É porque isso é recente, não é, primão? Faz... Cara, eu leio a Bíblia há uns 2 anos e meio, 3 anos. Eu te conheci antes disso, não foi? Antes desse processo, não foi? É porque esse que é o ponto, né? Assim, conhecer Deus, ou se considerar cristão ou não, ou se converter ou não, ou seja lá o que for, não necessariamente impacta você ser rico ou pobre, você ganhar dinheiro ou não, não é? São coisas completamente diferentes. Eu acredito que existe um caminho onde você pode acreditar em Deus e viver como um cristão, ou seja lá como uma pessoa se denomine, e você poder seguir o mesmo caminho, pobre financeiramente ou rico. Porque Deus ele é onisciente. Então ele sabe o que é e o que seria. Então existem vários caminhos. Não é? Você tem o livre-arbítrio. Né? E Deus sabe o que acontece se for para cá, o que acontece se for para cá. Mas eu acho que tem gente que acaba servindo a Deus, mas às vezes por acreditar, seja por uma questão de religiosidade ou por uma questão de origem, ou talvez por um excesso, né, de dogmas, ou seja lá o que for, a gente acha que ser rico é errado e ser pobre é humilde e nobre, não é? E por isso muita gente acaba indo por aqui, né?